são dispensadas todos os dias e fazermos bom uso delas. Seja o teu amor, Mestre, a nos conduzir pelo caminho do bem, a repetir as palavras de Pedro, dizendo: para onde vamos, Mestre, pois só tu tem palavras de vida eterna. Graças a Deus. Por favor, paizinho. Daniel, eu sou seu pai, tá? Tá bom. Pode esquecer disso, né? Que o olhar misericordioso de Jesus encontre abrigo nos nossos corações tão cansados de ouvir o Evangelho, mas ainda distante da prática dos ensinamentos do Mestre. Mas eu gosto sempre de lembrar uma passagem que o Espírito Blandina nos fala num momento muito crucial, onde ela já encerrando a sua jornada física, uma menina de 13 anos, passando por um processo de uma tuberculose galopante, e ela vira para o seu pai, Otaciano, e o pai, revoltado, porque ela também era cristã, uma vez que a esposa se tornou cristã, e ele diz que perdeu a esposa para Jesus. O pai dele, Quinto Varro, também cristão, se deixou imolar por amor ao Mestre, e ela agora ali, aquela frágil criança, também sendo carregada para os braços da morte, louvando o nome de Jesus. E ele não se conformava. E aí ela olha para ele naquele olhar terno daqueles que amam e diz: Pai, Jesus é o amor que espera sempre. Essa certeza que nós temos do amor do Mestre faz com que nós levantemos a cada dia da nossa jornada para continuarmos enfrentando as dificuldades que virão. Porque, palavra de Jesus, no mundo tereis atribuições, tribulações, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. E a proposta do Mestre é essa, é vencermos o mundo, e não vencermos mais no mundo pelas inúmeras tentativas que as nossas caminhadas nas hostes físicas nos levaram a conquistar títulos, conquistar terras, conquistar haveres, mas perdemos a nós mesmos. E vencer no mundo ainda não faz parte do vocabulário do Mestre, mas vencer o mundo, sim. Quando nós começamos a optar pelo caminho do espírito imortal que nós somos. Caminhamos nessa terra na busca incessante de nos encontrar com esse amor que espera sempre, que é Jesus de Nazaré. Estamos hoje aqui na casa de Chico, para que nós pudéssemos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 28, lá no item 2, no capítulo 2, no subcapítulo 2, que trata sobre preces por aquele que ora. São 5 divisões que o senhor Allan Kardec faz nesse capítulo, colocando cada prece direcionada a um grupo de objetivos. E nós estamos no tópico 2, que é prece por aquele que ora. E hoje nós vamos falar sobre a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. É uma visão que a doutrina espírita nos traz, distanciado daquele do anjo da guarda, aquele ser alado com asinha branca, né, que fica voando para lá e para cá, aquela ideia mitológica ainda, grega, dos anjos, aonde nós aprendemos com a doutrina que anjos são os espíritos puros, aqueles espíritos que alcançaram um patamar de progresso moral que, para muitos de nós, principalmente para mim, é algo que eu ainda não entendo o que vem a ser um espírito puro, mas eles não estão destinados a cuidarem única e exclusivamente de uma criatura. Porque numa análise assim um pouco superficial, sabe, Cris? Eu estava imaginando, Moisés, um espírito vence todas as barreiras do progresso moral.
que nós imaginamos ser muito difícil. Alcança o patamar de angelitude, de espírito puro, para tomar conta só do Evaldo. Não é um despropósito? É como você monta uma empresa do nada. Você consegue comprar um terreno, constrói uma obra, cria um negócio ali altamente rentável. Mas todo o lucro vai para uma única pessoa sem beneficiar mais ninguém. Você vai chegar à conclusão que todos os seus esforços não atenderam ao propósito indicado. A doutrina vem nos colocar que o espírito, quando chega na condição da angelitude, Felipe, ele tem sob a sua guarda nações, países, e não indivíduos exclusivamente. Sabemos que no nosso Brasil, na palavra abençoada de Humberto de Campos, nós temos o anjo Ismael a ditar os roteiros, o caminho do nosso querido Brasil. Assim como cada país tem o seu anjo da guarda, mesmo aqueles que a gente não simpatizam, mas tem os trabalhadores de Jesus que atuam em prol da humanidade na condução daquele povo. Sempre foi assim e sempre continuará sendo a partir do momento que nós queremos evoluir no nosso entendimento moral e intelectual. E eu gostaria de pedir permissão a vocês para a gente focar quando Kardec nos fala dos espíritos protetores, que estão mais próximos da nossa realidade, ou mentor espiritual, a denominação, os espíritos dizem a Kardec, que não importa muito. Se quer achar que é seu anjo da guarda, não tem problema. Ele não vai ficar aborrecido por isso. Ah, não, é só o meu mentor, como se ser mentor é algo fácil. A gente tem noção que não é, porque se nós fôssemos fáceis, seriam fácil para eles também nos orientarem. Mas os espíritos protetores, que muitas das vezes, como nos fala Kardec, são familiares nossos de existências pregressas. Há casos que os protetores, os mentores, caminham fisicamente ao lado daquele a quem ele deseja auxiliar. E a visão mais próxima de um espírito mentor ou protetor é a nossa mãe, o nosso pai, cada um ao seu modo. A Lúcia, por exemplo, tem a mentora dela até hoje encarnada, né, Lúcia? Dona Brunildes lá, com as graças de Deus. Então, nós temos aqueles companheiros que caminham junto conosco, que têm a finalidade de ir nos orientando, encaminhando os nossos passos para a trilha do bem. Agora, quando a gente fala do mentor espiritual ou do protetor espiritual, toma uma tonalidade diferente. É como se você tivesse ido ao banco e solicitado um empréstimo no banco de um valor vultuoso. O banco pede o quê? Um avalista, não é? E o avalista ele tem que ter um patrimônio condizente com a proposta de empréstimo que você tem. Então, o seu avalista, muitas das vezes, tem que ter uma casa própria, um carro próprio, e ele dá aquele bem como validação do seu pedido de empréstimo. O protetor, o mentor, ele faz isso no aspecto espiritual da ideia. Ele coloca as tarefas que ele irá se desincumbir junto a nós a validar o esforço dele da nossa encarnação. Certo irmão, trabalhador da Seara, da equipe de Dr. Bezerra, ele chega junto ao Dr. Bezerra e fala: doutor, eu queria pedir uma ajuda do senhor. E o doutor Bezerra: pois não, meu filho, o que você quer? É que eu preciso reencarnar. E eu gostaria que o senhor validasse o meu pedido de reencarnação. O doutor Bezerra, sempre na visão do máximo, né, pediremos a nosso Senhor Jesus Cristo a autorização. Se ele autorizar, com alegria, eu validarei a sua reencarnação. Mas eu gostaria de fazer um pedido ao senhor, em especial, que na minha ficha reencarnatória estivesse a tarefa de fundar um orfanato para ajudar as crianças desvalidas, tantas crianças ao léu, em necessidades extremas, e eu fundaria um orfanato com essa finalidade. Doutor Bezerra, com aquele olhar amoroso dele, falou: meu filho,
por que você não pede para, ao reencarnar, ajudar um asilo que já está fundado, que precisa de amparo, de auxílio, de quantas pessoas que possam auxiliar nessa tarefa que alguém já iniciou? E aí o irmão, envergonhado, mas eu queria fundar um orfanato. Aí o doutor Bezerra esclarece, muitas das vezes os nossos pedidos são recheados do orgulho. E aquele que quer trabalhar para o Cristo não coloca condição, só trabalha. Então, o mentor tem essa finalidade de ir nos esclarecendo, corrigindo, muitas das vezes, os nossos passos na estrada tortuosa da vida. Eles sabem perfeitamente que não vamos acertar sempre. Não está no nosso patamar. Mas sabe qual é a encrenca, José? Que nos amam a si mesmos. Sabe, a página de Emmanuel, de preparação, que o nosso irmão Antônio Carlos leu, eu não sei você, mas eu fiquei com a vergonha de acompanhar a leitura, que Emmanuel, na sua sabedoria incomum, ele faz realmente um paralelo com o capítulo 13 do Evangelho de Paulo, aquele que ele fala, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Sabe, ele faz um paralelo mostrando as nossas deficiências e o quanto a espiritualidade nos apoia, sabe, nos ampara. Não fica olhando, tá vendo? Porque fulano podia fazer assim, fez assado, agora é com ele mesmo. Não. O amor, a misericórdia, é um dos atributos dos espíritos protetores, dos mentores, que, reconhecendo as nossas deficiências, nos amam a si mesmo, como na definição de André Luiz para os amigos. Então, não é que nós teremos que estar no nível dos nossos mentores, protetores, para receber essa orientação. Não. São espíritos já tarimbados que eles vêm ao nosso encontro no anseio de nos ajudar. E aí, para que a gente pudesse fixar um pouquinho da mensagem, eu pedi ao Daniel, para o Daniel botar uma música do Carlinhos Conceição, o Luiz vai ajudar, para que preste atenção na letra. Quem souber e quiser cantar, pode cantar. Eu não vou cantar porque eu tenho bom senso. Amigo da guarda, protetor missionário, meu anjo voluntário, o amor de Jesus, que ama incondicionalmente, que caminha com a gente a caminho da luz, espírito amigo, gênio por excelência, farol dessa existência, junto às tantas talvez, das pegadas da areia, quando duas ficaram, era eu em seus braços, carregado outra vez, dedicado amigo, eu constante nela. Meu anjo querido, guardião que vela, amor que redime, do mal me resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda, meu iluminado, cego alado do Cristo, companheiro mesmo para essa reencarnação. Sabe do meu passado, atos que eu não suporto, imaginar eu posso, mas saber melhor não. Anônimo amigo, companheiro amoroso, sério criterioso, não carrega minha cruz, mas me inspira coragem, me
aguça os sentidos. Fica peça comigo, recordando Jesus. Dedicado a filho, eu constante nela, meu anjo querido, guardião que vela, amor que redime, do mal que resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda. Dedicado a filho, eu consente nela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal que resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda, soldado sublime, meu anjo da guarda. Essa música, para mim, é assim, é um meu tributo de amor ao meu protetor, sabe? Porque o espírito para ter trabalho, meu Deus, sabe? Mas, como um pai zeloso, ele não descuida. É essa certeza que a gente tem que ter. Ah, Evaldo, mas eu não sei o nome do meu mentor, do meu protetor. Não é importante. Não é importante. Porque você pode querer criar um nome que não tenha nada a ver. Aí nos fala os estudiosos, né? Não, Kardec não cita isso aqui no tópico, não. Mas, Evaldo, eu gosto tanto de Santo Antônio de Pádua, eu queria que ele fosse meu protetor. Pode chamar de Santo Antônio de Pádua. O Santo Antônio de Pádua não vai ficar aborrecido com essa associação, porque o que interessa, na realidade, é o quanto nós nos colocamos com os ouvidos atentos às orientações que nos chegam. Porque são espíritos que nos amam pelo simples motivo de nos amar. Não tem condicionamento. Aí Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, mas o espírito protetor, ele se afasta quando o médium, a pessoa não quer ouvir a sua opinião, deixa ele sozinho? Nós, muitas das vezes, fazemos isso com um amigo, né? A gente dá orientação, o amigo não quer, e aí a gente fala, agora tu se vira, é contigo mesmo. Mas o espírito protetor, o mentor da gente, ele está um degrau moralmente acima de nós. Não está no mesmo estágio de dificuldade de entendimento que nós. E quando ele se compromete a ajudar-nos na caminhada, a acompanhar a nossa caminhada, ele também sabe dos percalços que nós enfrentaremos. E tem a percepção de que quando nós tropeçamos, e não são poucas vezes, eles são aqueles pais zelosos que nos ajudam a levantar, mas não sofrem a ferida no nosso lugar. O joelho que vai ralar é o meu, não é o deles. Mas eles compreendem as nossas dificuldades da nossa estabilidade. Quantas das vezes nós nos colocamos na condição de que eu sei? Você pega um ponto do Evangelho, começa a ler para alguém, aí, não, eu já sei, eu já li isso aí tudo. Não temos dificuldade de entendimento. Somos espíritos imortais. Caminhamos em diversas jornadas no plano físico. Já lemos e relemos o Evangelho em vários idiomas. Dizia-nos o Chico, ainda encarnado, perguntaram para ele qual foi a leitura de Evangelho que mais emocionou ele. E ele dizia que passou pelas suas mãos vários exemplares de tradução do Evangelho, em várias línguas, com várias molduras. Mas a que mais impressionou e mais acalentou o seu coração é o ver o Evangelho nas atitudes do próximo. Porque a proposta do Espírito Protetor não é passar a mão na cabeça da gente quando a gente comete nossos enganos. Não é isso. É ele nos dar a energia necessária para não desistir. Mas se eu quiser desistir,
da tarefa, do compromisso, ele ficará aguardando o momento do meu retorno, que irá ocorrer. Irá ocorrer. Quando nós estamos matriculados numa casa espírita, isso denota a nossa necessidade de autoevangelização. Não é de estudar o Evangelho, é de aplicar o Evangelho na minha vida, no meu cotidiano, dentro da minha casa, com a minha mãe, o meu pai, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha. A aplicação do Evangelho, nós já temos consciência disso que a doutrina nos dá, ela não é mais uma palavra fácil nos nossos lábios. Não, é uma prática constante. A busca de cada um de nós pelo intercâmbio com o nosso mentor, o nosso protetor, passa longe da questão da vaidade. Divaldo Pereira Franco, quando ele teve o primeiro contato com o mentor espiritual dele, e ele, na ansiedade daquela curiosidade natural, ele perguntou qual era o nome. E a resposta foi um espírito amigo. E ele não via uma silhueta feminina, masculina, ele não conseguia divisar nada. Ele só tinha a percepção de uma energia muito benfazeja, dava uma paz muito grande para ele, mas não tinha um nome. E passaram os anos, ele foi em Pedro Leopoldo, numa visita a Chico, conversando alegremente com o Chico, ele em determinado momento falou: Chico, você está vendo o meu amigo espiritual? Chico, estou. Ah, você sabe o nome dele? Sei. Fala para mim, Chico. Ele, claro. Um amigo espiritual. Um protetor amigo, né? Aí eu Chico, mas isso eu já sei, Chico. Não, mas é como ele se identifica. Mas é homem ou mulher? Não sei. Ele disse, Chico não sabe, como é que alguém vai me ajudar? Ele continuou a tarefa dele, visualizando sempre para ele uma figura masculina, e ele estava na cidade do México, fazendo um ciclo de palestra naquela região. Ele estava numa casa espírita, recheada de pessoas, e aí, ele fazendo a palestra, chegou um amigo espiritual e falou assim, quando terminar a palestra, tinha um rapaz assim, igual o Daniel ali operando o som, pede a ele para te levar nas ruínas do convento tal. Aí o Divaldo pensou, mas na hora da palestra, essa informação não tem nada a ver com o tema, né? Aí o amigo falou, faz isso. Terminou a palestra, o rapaz ia saindo, o Divaldo chamou ele. Falou assim, você pode me levar nas ruínas do convento tal? Aí ele falou, como é que você sabe disso? Ele é uma longa história, meu filho. Você pode? Posso, é um pouquinho longe. Não, mas eu tenho um tempo. Eram 2 horas de carro. Chegaram no local, realmente, estava lá as ruínas do convento. Quando ele entra, passa assim pela mureta da ruína, ele vê um espírito feminino na frente dele. Aí ela fala, você não queria me conhecer, Divaldo? Ele, é uma irmã. Eu pensando que era uma irmã. Qual o nome da senhora? Bom, meu filho, na última existência, lá no Brasil, eu reencarnei lá em Salvador, na sua cidade, Maria Angélica. Pobrinho o nome, né? Maria Angélica, o que mais tem no Brasil é Maria Angélica, não tinha um nomezinho mais pomposo, não? Ela falou, bom, também tive uma existência como Joana de Ângeles. Aí ele, esse é mais bonito, eu gostei, posso usar esse? Pode. 18 anos levaram para Divaldo Pereira Franco saber quem era a sua mentora. 18 anos. Então, por que essa agonia? E olha a responsabilidade do Divaldo. Enquanto médium, divulgador da doutrina, psicógrafo, será que se nós quiséssemos dar um nome de alguém importante como nosso mentor, nós suportaríamos a carga da responsabilidade? Divaldo estava amansando o caminho e chegou uma senhora e falou assim, Divaldo, quantos protetores você tem? Ele falou, minha filha, é um só e olhe lá, só a dona Joana. Ela falou assim, eu não. Eu tenho as 11.000 virgens como mentoras da minha caminhada.
Divaldo falou, gente, como ela é rica. 11 mil. E Divaldo ficou constrangido com aquilo, ele só tinha uma, né? E ele em casa, sorumbático com a coisa, falou assim, mas dona Joana, só a senhora dá conta, né? Porque a irmã, a senhora viu, hein? Ela falou assim, Divaldo, quando um trem está descarrilhado, não é um só que pega o trem para botar no trilho, não, meu filho, tem que ser bastante gente. Então, dá graças a Deus que você tem uma só, por enquanto teu trem está no trilho. Se perder o trilho, meu filho, eu chamo a ajuda de quem for possível. Então, nós muitas das vezes queremos validar a condição do médium por quem ele diz que é seu mentor. Uma das mensagens, dentre as várias que existem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, a primeira, no item 16, se eu não me engano, sobre indulgência. Linda a mensagem, vale a pena ser lida inúmeras vezes para que a gente aprenda o que é esse raio de indulgência, né? No final está o espírito que assina, José. Só isso. Por quê? Porque o nome do nosso mentor, do nosso protetor, ele só vai ter o peso necessário a partir do momento que eu me ajusto às suas orientações. Se é José, se é Manuel, se é Joaquim, não tem problema. Isso não é de maior importância para a nossa caminhada. O que vai determinar a aplicação dos ensinamentos que o espírito que está direcionado para me auxiliar nessa existência é o quanto eu escuto as suas orientações. Porque nós, muitas das vezes, ainda queremos, e é uma necessidade baseada na nossa dificuldade. Sabe, o padrão, o título, sabe? Você lembra como é que Chico se identifica quando ele vai falar? Que ele é o quê? Um cisco. Um cisco. Sabe? Algo que, para nós, tinha uma conotação anterior de nenhuma importância. Não é? Chico, quando você desencarnar, quem é que vai ficar no teu lugar? Na tarefa da divulgação da doutrina. Ah, meu filho, morto um capim, nasce outro. Aí, nessa de capim, a gente estava reflexionando, capim, né? Eu também vou falar que eu sou um capim. Né? Chico falava que era capim, também vou ser capim também. Aí o meu protetor falou assim, o capim, ele serve como base alimentar de muitos animais, não é? Consegue abrigar insetos na sua folha. Ele tem uma serventia para o ambiente que ele está associado. Então, meu filho, eu falei, pula essa parte, capim não vai dar para mim, não. Sabe? Porque a gente acha que a importância do nome dado pelo mentor está automaticamente nos qualificando para determinadas situações, quando é o oposto disso. À medida que eu me dedico à tarefa, que eu me comprometi, não é na casa espírita, não. O lugar mais fácil de ser cristão é aqui dentro. É na nossa vida do dia a dia. Tá? Lá fora. Sabe? O Miguel adora o trânsito do Rio de Janeiro e fila de banco, né, Miguel? Quer encontrar Miguel feliz, vai na fila do banco. Ele está lá. Aonde nós temos maior dificuldade da nossa convivência. Por quê? Porque a partir do momento que eu me irrito, eu perco a conexão com o meu mentor. Automática. Eu perco a conexão. E aí, qual é o sentimento natural? De abandono. Se tivéssemos a possibilidade de ouvir, o que nós ouviríamos do nosso mentor? Sempre estive ao teu lado. Você que se desligou de mim. Então, a proposta que a doutrina nos traz em relação aos anjos da guarda e aos protetores está intimamente associada ao meu desejo de mudança de comportamento. Não é mudança de linguagem. Não é você, a partir de agora eu vou começar a fazer prece todo dia. Show! É muito importante a prece. O Kardec coloca no capítulo 28 a importância da prece pelos que sofrem. Mas o mais importante é você mudar, nós mudarmos o nosso comportamento no nosso dia a dia.
no nosso dia a dia, naquelas coisas que mais me impacta. Muitas das vezes o que mais me impacta é o vizinho com a programação da televisão dele. Mas ele está na casa dele. Quem paga as contas dele é ele. O que eu tenho que ficar aborrecido com ele? Então, a aplicação dos entendimentos que os protetores nos dão é, como diz Kardec, aproveitam-se de os espíritos que desejam, né, o que ele chama de espíritos sedutores, né, eles aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Então, se eu quero escutar o meu mentor, o meu protetor, eu tenho que fechar essas portas. Quais são as portas? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, sabe? Esses são sentimentos negativos que nós ainda amadurecemos dentro do nosso coração e depois a gente tem a ideia de estar sozinho, caminhando sozinho. Galinho Conceição coloca na música e tem uma frase, um poema muito conhecido, eu falo isso em vários lugares, sabe, Dani? Mas aquele poema, Pegadas na Areia, conhece? Eu espero em Deus que eu nunca encontre o autor. Porque não existe essa possibilidade. Jesus não prometeu me carregar no colo, e o meu mentor também não. A proposta de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então para com a ideia que teu mentor vai carregar você no colo, porque não vai. A tarefa do progresso moral desse espírito aqui chamado Evaldo é do Evaldo. O meu protetor, por mais que me ame como um pai, ele não pode resolver aquilo que compete a mim. Mas também já estou aprendendo uma coisa: não dá para terceirizar a culpa. Ah, não, eu não faço as coisas certas por causa da Lourdes. A Lourdes não me ajuda. Não, mas quem tem que fazer sou eu. A Lourdes tem que fazer a parte dela. Cada um tem que fazer a sua parte. E quando eu terceirizo, olha só, nosso entendimento como é que evoluiu um pouquinho. Alguns anos atrás, podia botar décadas atrás, a gente acendia vela para o nosso anjo da guarda, não é? Já não queria, para fortalecer ele, né? Olha como é que é a nossa ignorância. Um anjo depender da vela do Evaldo, tá ruim para o lado dele, entende? Ou então falava assim: meu anjo da guarda não foi com o teu, Elian. Não vai dar certo, não. Sabe? Olha como é que nós queremos humanizar determinados entendimentos que a espiritualidade nos passa pelo nosso patamar, pela nossa linha. Um espírito que chega à categoria de anjo, e como eu falei, temos aqui no Brasil o anjo Ismael, que é aquele que é o responsável espiritual pelo direcionamento do Brasil. Estava falando mais cedo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um trecho que Humberto de Campos fala que Ismael vai até a presença de Jesus para buscar orientação. E aí o texto diz assim: diante do olhar compassivo de Jesus, Ismael chorou. Um anjo não suportou o olhar compassivo de Jesus. E nós conseguiríamos olhar o olhar de um anjo? Frente a frente? Sabe? A minha imagem de anjo ainda está, como eu falei no início, na mitologia grega, Rômulo. Sabe? Asas brancas, uma auréola aqui na cabeça. Para mim, a exemplificação de anjo ainda está muito atrelada a uma figura mitológica. Por quê? Porque isso se coloca distante de mim. O anjo não é, Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, não é um espírito criado à parte. Não, é um espírito que progrediu moralmente pelos milênios afora até chegar à condição de espírito puro. O que nós almejamos, que caminha mais próximo de nós, é o nosso espírito protetor, o nosso mentor, que ele está trilhando o caminho ao nosso lado, nos apoiando nos momentos de dificuldade. Mas aí eu só consigo fazer prece pedindo para Jesus: tudo bem,
O nosso protetor, quando nos encontra no momento de prece, ele nos abraça, porque é um momento de ligação nossa com a espiritualidade. Caminhamos sempre no destino daqueles que nos amam, independente da denominação que nós queiramos dar. Cada um de nós aqui, eu costumo dizer que quando a gente está dentro da casa espírita, assistindo uma palestra, estudando uma obra, sabe, Miguel, eu fico imaginando a alegria dos nossos mentores. Sabe, Moisés? A alegria deles. Não, dessa vez vai. Eles estão querendo. Porque a gente vira o nosso compromisso de a gente vir à casa, participar das tarefas, dos estudos. Nós nos sentimos bem. É sinônimo de que nós precisamos. Mas não existe passe de mágica. Não é porque eu venho quarta e sábado na Casa do Caminho que meus problemas acabaram. Isso é organização tabajara, lembra desse anúncio que tinha? Tá? O que nós precisamos é a nossa transformação moral. É mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque só assim, como diz Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O amor é a mola mestra do nosso progresso moral. A partir do momento que eu começo a exercitar o amor ao próximo, é evidente ainda na minha dificuldade. Tudo bom, Benício? A possibilidade que eu tenho de exercitar esse amor muitas das vezes na minha família, com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho e minha filha, é assim. Mas a partir do momento que esse amor ele já está um pouco mais fixado em mim, eu começo a levar esse amor para fora do meu ambiente. E certamente que o meu mentor, ele me acompanha, ele vai junto. Porque o que eles mais desejam da gente é a prática do bem. Sabe? E para isso, gente, não tem uma denominação religiosa que me favoreça a prática do bem, não, porque Jesus é muito simples na sua proposta. Jesus, como Dani lembrou na prece inicial, ele tem palavra de vida eterna, porque Jesus fala assim: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, sem teto me abrigastes, doente e preso, foste me visitar. O que mais os nossos protetores e mentores desejam é a nossa prática do bem, gradativa, tá? Gradativa. A gente fala muito da parábola do mancebo rico, né? Que Jesus fala para ele: vende tudo que tem, dê aos pobres, conquistarás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Ele não fez, Eliane. E quem de nós faria? Hoje, vender tudo o que tem. Eu costumo brincar com as meninas. É um par de sandália só. E um par de brinco. O resto vai vender tudo, Lute. Tá bom? A gente sabe que não é isso a proposta em termos de ação imediata, mas é começar a ter o desapego daquilo que nós damos tanto valor e que realmente o que é importante é a nossa transformação, a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Chegando ao final, que a Ana já está ali com a placa, eu vou ler aqui uma psicografia recebida na casa em 2018. Não é uma prece, mas mostrando o amor de um espírito ao nosso Brasil. Queridos irmãos, que a paz, o amor e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Salve o Brasil de cores varonil, que embeleza o seu estandarte, do colorido abençoado pelo anjo Ismael, que desce dos páramos celestiais para enxugar as lágrimas desse povo aguerrido, sofrido e batalhador. O Brasil há de resplandecer diante das dores que antecede o parto necessário, onde o filho amado e esperado sorri, enfim entronado no lugar de direito. Por muitos séculos, este torrão recebe as bênçãos do Cordeiro Imaculado. E por mais que se frutifiquem as igrejas que levam o estandarte do cristianismo, esquecem de fazer brilhar a máxima do Cristo, que é: amai-vos como eu vos amei.
Em todos os quadrantes desta terra abençoada, ouve-se o clamor daqueles que choram e sofrem a fome do Evangelho. Desesperam-se diante do abandono do abraço fraterno que o Mestre a todos deseja repartir. Mães que assistem os filhos morrerem na insana busca de ter a posse dos bens materiais que os levará à gélida cova sepulcral. Ah, Brasil amado, como deixá-lo e partir, mesmo que seja para regiões abençoadas pelo Senhor Jesus. Como não ouvir o choro dos pobres e deserdados do amor humano? Roguei ao Senhor Jesus, permita-me, mestre, que continue trabalhando nesse solo bendito, que minhas mãos, que ontem serviram para ferir-te, sirva hoje para arar a terra árida dos corações dos meus irmãos. Não posso me afastar deste solo amado, pois o momento de transição estão às portas e muitos terão a fé abalada. Mas confiamos em ti, Senhor, que nos prometeu a vossa presença até a consumação dos tempos. Permita, divino Senhor, voltar às lides humanas e retornar às vestes carnais para ajudar a mover a pedra do egoísmo, do engenho do coração de tantos irmãos. Não mais o cetro real, mas o lápis que ensina e educa. Não mais a coroa que ensoberbece, mas a túnica dos que amam e perdoam. Que o Brasil amado, o coração do mundo e pátria do Evangelho, cante louvores a ti, Senhor Jesus. Eis aqui o teu humílimo servo, longinos para vos servir, Senhor. Nós não estamos num Manaus desgovernada. Nós temos Jesus como nosso mestre, o nosso guia. Ele é o protetor do Brasil, sabe, Ismael? Mas Jesus é o protetor do nosso planeta todo. Então, antes de entrar na possibilidade do desespero, da revolta, da angústia, faz uma prece ao teu mentor. Pede a ele para acalmar teu coração, para te mostrar que a verdade do amor está escrita no Evangelho do Senhor. Muito obrigado. Nós agradecemos essas vibrações de amor em que ainda estamos envolvidos e a palestra nos trazida na tarde de hoje. E nesse momento nós vamos nos preparar para o momento do passe, convidando a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos que nos acompanham através do YouTube, para poder nos acalmar, fechar os nossos olhos, nos concentrarmos, agradecermos a essa espiritualidade amiga que sempre nos ampara, para que nós possamos, nesse momento, recebermos essa transfusão de amor, de paz, de leveza, de alegria. Lembrando a todos que o passe não é obrigatório, todo aquele que não se sentir confortável é só sinalizar ao médium, e que possamos estar aptos, Mestre Jesus, para o momento do passe com as graças de Deus.
Queridos irmãos, eu convido a todos para que juntos nós possamos, nesse momento, humildemente, rogarmos ao coração amantíssimo de Maria, esta que o Divino Mestre Jesus elegeu para que abraçasse a seu peito cada um de nós, como filhos dileto do seu coração, que as bênçãos de amor e paz possam transbordar por toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso decesso. Ao Senhor Deus, toda a honra e toda a glória para sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, nós lembramos dos nossos recados. Todas as informações referentes aos estudos fornecidos pela casa, o estudo sistematizado da doutrina, constam no nosso site, que é o www.csx.org.br. Também nós, trabalhadores, estamos à disposição de todos para fornecer qualquer informação. Lembrando sempre que temos a água fluidificada ao final da reunião e todo aquele que quiser trazer a sua garrafinha para deixar a água fluidificando e bebê-la ao longo da semana, podem trazer. Lembrando da nossa biblioteca, né, que está à disposição de todos para pegar os livros para o empréstimo, e a evangelização das nossas crianças e dos nossos jovens, que ocorre sempre paralela à reunião pública. Então, vamos trazer as nossas crianças para receber também as orientações tão necessárias. Mais uma vez, desejo a todos uma boa tarde e noite, que possam todos chegar às suas casas, aos seus destinos, na santa paz de Deus. Espero revê-los em breve e uma ótima noite.